13 de novembro de 2017. Casim desencanta e Corinthians fica a uma vitória de conquistar o título brasileiro. O gringo da favela vive um grande momento no pessoal e também no profissional. E quando o Casim une as duas coisas, resulta em bola no barbante. Após protesto pesado da torcida organizada, Daverson marca 2 gols e garante triunfo sobre o Flamengo. São Paulo segura empate contra o Vasco no Rio de Janeiro e resultado praticamente livra o tricolor do rebaixamento. E ainda, os gols pelo Brasileirão e os últimos ajustes da seleção para encarar amanhã a Inglaterra. Oi, pessoal, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que venceu o Avaí por 1-0 e entrou em contagem regressiva. Se vencer o Fluminense na próxima quarta na Arena em Itaquera, a Fiel vai comemorar o 7º título do Brasileirão. Casim, o gringo da favela, fez o gol que garantiu a vitória do Timão. Veja na narração de Celso Cardoso. Cleison vai para cima da marcação, tem 2 em cima dele, pro Jadson, pro Arana, vem Corinthians, o cruzamento saiu, Casim! Gol do Corinthians! Depois de 9 meses, nasceu o gol do Casim. O que me deixa feliz, né, que futebol se fala muito de personalidade e ter que dar a volta por cima. É um grupo que, se não tivesse personalidade, tantos esses jogos que a gente ficou sem vencer, eu não sei se recuperaria não, viu? Não sei, eu tenho dúvidas. Então mostrou força outra vez, foi difícil sair dessa casa dos 50 pontos aí, né? Não saía nunca. Que é isso? Acabava o jogo, sei lá, 53, 54, 55, 55, 55. Não saía nunca, né? Mas que bom, cara, que demos a volta por cima em tempo. Se a gente oscilou nesse momento, as outras equipes em outros momentos oscilaram também para a gente continuar na frente. E a gente segue firme nessa caminhada aí, nessa reta final. O Casim, eu tenho certeza que se ele tiver mais oportunidade, ele melhora o jogo dele. É um cara que ele precisa de jogo. Só que o Jô não está dando esse espaço. O Jô está fazendo um ano maravilhoso, um dos artilheiros da competição, só atrás do Henrique, é isso? Né? Então eu sei que se ele jogar, ele ganhar ritmo, ele vai ser mais, mas não está tendo espaço para isso. Muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Eu sei o tanto que principalmente esses jogadores ouviram, né? Teve jogo de eu colocar o Giovani aqui na arena e o estádio vinha abaixo reclamando. O próprio Casim não, enfim. Não desisto de atletas, não desisto de jogador. E graças a Deus estão retribuindo e estão dando a volta por cima. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Carille é uma grata surpresa. Surpresa numas, né? Porque ele já vinha trabalhando há muito tempo, uma década no Corinthians praticamente, acompanhando o Mano Menezes, acompanhando o Tite. Eu já defendia a efetivação dele lá atrás, quando o Tite foi para a seleção brasileira. E tá aí, você está vendo o resultado, né? Porque veja só, uma coisa é você ter um super elenco nas mãos, né? E dar resultado. E ele tem um time bom e um elenco reduzido. Ele trabalhou a temporada toda com 14, 15 jogadores no máximo. Conseguiu ganhar um Campeonato Paulista, que para muitos não tem muita referência, mas naquela época o Corinthians era a 4ª força, e ganhou o Campeonato Brasileiro. Eu digo ganhou porque tem tudo para ganhar, né? São 4 jogos, se vencer na quarta-feira vai ser campeão. E de repente nem se não vencer, né? Dependendo dos resultados da combinação, precisa pensar em relação a isso. Mas enfim, está prestes a ser campeão brasileiro, e fruto de um trabalho sério, de um trabalho que pode não encher os olhos do ponto de vista plástico, mas do ponto de vista da competitividade não há o que reclamar. Eu me lembro que quando o Carille assumiu o time e participou daquele torneio da Flórida, eu escrevi no gazetesportiva.com, no meu blog, na cara do gol, que o mínimo que se poderia esperar desse Corinthians era um Corinthians organizado e aplicado taticamente. Foi o que se viu. E muitas vezes a organização e a aplicação tática compensa a falta de talentos. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigo do Gazeta Esportiva. O Corinthians ele conseguiu alguma coisa fora do padrão mesmo,
E aí a gente começa a teorizar, né? O que é melhor? Você ter um elenco limitado, com um número restrito de jogadores, um elenco onde você tenha várias opções e você possa trabalhar. Então, esse ano a gente está trabalhando muito com a ideia do Corinthians, que por necessidade tem um elenco limitado. O Carille mexeu pouco, até porque não tinha tantas opções assim, e aproveitou também uma situação de que ele disputou só um campeonato, de verdade. Das outras competições ele saiu mais cedo, disputou sempre um campeonato só, o que o ajudou. E as peças que ele teve, elas funcionaram muito bem no primeiro turno, de maneira extraordinária. Quando essas peças começaram a demonstrar desgaste, o time do Corinthians caiu. O Jadson, o Jô, algumas figuras, o Arana, o Rodriguinho, e aí o time teve dificuldades. E aí quando essas peças voltaram, o Corinthians retomou. É tudo muito difícil, né? Tudo muito, assim, analisado de maneira simplória. Os clubes europeus, eles trabalham com bem poucos, os elencos são curtos e usam muitos meninos da base. O Corinthians, de uma certa forma, fez isso. Mas foi por isso que ele ganhou? Não, ele tem uma metodologia de trabalho que faz tempo que se segue. Desde que esse grupo do Andrés assumiu, o Corinthians trocou muito pouco de treinador. E quando trocou foi 2 vezes porque os treinadores foram para a seleção. E sendo que numa delas o Adilson deu azar, ficou muito pouco, e depois teve aquela briga aérea do Andrés com o Roberto, que o Andrés impôs o Cristóvão, depois o Roberto impôs o Oswaldo, e no fim eles chegaram à conclusão que era melhor seguir com a linha que estava lá, que era o Carille. Enfim, deu certo, virou, não dá para discutir, com relação especificamente ao Carille que você estava, cara extremamente competente, extremamente trabalhador e merece tudo que está conseguindo. Ele, Valmir Cruz, a comissão técnica muito boa, os meninos, o Loz, o Fabinho, o Cuquinha, são caras que, sabe, formam um grupo legal. E uma coisa importante, só para finalizar, o Flávio Adalto não enche o saco, ele não se intromete, ele vai lá, perguntar precisando de alguma coisa e tal. Ou seja, muito faz quem não atrapalha. E ele é desse tipo, inteligente como ele é. Dele. Precisa de mim? Não precisa. Ele não vai se intrometer, encher o saco, deixa a comissão trabalhar. Então, o Flávio, como administrador, ele tem sido muito legal. Tem feito um trabalho bem bacana no Corinthians. E para não dizer que não falei do jogo, não falamos do jogo, né? O Corinthians não jogou bem contra o Avaí, não. Mas fez o suficiente para vencer por 1-0. E o Casim quis fazer aquele gol? Quis, claro que quis. Ele se joga na bola, vai com o peito na bola. E merecido. Justo, né? Oi? Quando o Hernandes faz um gol de peito é demais e tal. O Casim se jogou. Não, mas ele disse, mas aqui eu não estou falando que foi demérito nele. Não, pelo contrário, estou dizendo justamente que foi mérito. Ele se jogou na bola com o peito para fazer. Meio exótica, né? Ele é raçudo, ele é de... Mas exótico. Eu concordo com o Carille, que se ele tivesse um pouquinho mais de sequência, talvez... Se dá para perceber o tempo todo que ele está ansioso para fazer o gol, está ansioso por acertar. Acho que agora tira um pouco o peso. Se bobear, faz o gol do título, sabe? E já fica que o João já fez, né? Eu acho que já fez, pois é. E a enquete desta segunda-feira tem a ver com o próximo jogo do Timão contra o Fluminense. O Corinthians vai ser campeão na quarta-feira, sim ou não? Para votar é só acessar o site gazetesportiva.com. E aí, quarta-feira é dia de festa do Timão? Sim? Sim. E aí, Flávio? Quarta-feira, tranquilo? Não tem nenhum problema. A pior das hipóteses, na quinta, no sofá, vendo o Palmeiras e o Santos se arrebentando lá. Mas eu acho difícil o Santos ganhar hoje da Chapecoense, porque o Santos já sai da parada. Grêmio e São Paulo também não acredito que o Grêmio se preocupe em vencer. E aí, mas acho que o Corinthians ganha por conta dele mesmo. O time do Fluminense não tem nível para encarar o Corinthians, não. Bom, a gente quer saber a sua opinião, vote no site gazetesportiva.com. No Allianz Parque, o Palmeiras se reencontrou com a vitória ao bater o Flamengo por 2-0. O triunfo veio poucas horas depois da maior organizada do clube pressionar o elenco na saída do centro de treinamento para a partida. Acompanhe os gols na narração de Vinícius Rodrigues e depois toda a repercussão sobre o protesto. Moisés no lançamento para o Daverson, se ele dominar tem ótima chance, Daverson tá lá! Gol! Comemora, meu filho! Comemora, Daverson com Keno. Condição é legal. Keno pra perna direita na trave. Daverson tá lá! Gol! Do Palmeiras! Comemora, meu filho! Comemora, Daverson! Uma vitória muito boa, vitória que a gente teve o controle do jogo. Nós procuramos, a nossa ideia era
reverter esses 2 resultados negativos que nós tivemos nas últimas 2 rodadas, nos distanciar um pouco do Botafogo, do próprio Flamengo, que é um adversário direto em relação à Libertadores. O que eu quero falar do torcedor? E vai ser muito importante. Só lembrar que a nossa coletiva juntos foi para nos fortalecermos, como eu falei anteriormente, também foi a primeira coisa que eu falei, mas muito para chamar o nosso torcedor com a gente. Hoje eles fizeram muito bem aqui dentro do estádio de estar junto com a gente. Presidente de um outro time que falou que a gente gastou 100 milhões, né? A gente gastou 100 milhões porque a gente podia gastar 100 milhões. A gente tem dinheiro para gastar 100 milhões. Por isso, ele não gastou porque ele não tinha. Pô, ele tem que pensar no clube dele, não ficar dando indireta pro nosso clube. Eles vão ser campeão, parabéns para eles, sucesso para eles. E não ficar querendo tirar sarro, querendo falar do nosso clube. A gente tem dirigentes aqui bem capacitados para fazer o Palmeiras andar bem. A gente fica muito feliz por isso. Mas a cobrança sempre existe, cara. Quando você joga num grande clube, sempre vai ter cobrança. É procurar assimilar isso quando vier as cobranças para a gente se escapar disso mais rápido. E esse é o grande problema. É o jogador encarar isso com naturalidade. As cobranças fazem parte de um grande clube, como se fosse normal você chegar no estádio, gente tirando coisa no ônibus, ameaçando, bater, se não for por amor, vai ser por terror, sabe? E ainda alguém pensar que o Palmeiras só venceu porque teve essa pressão de torcedor. Eu não sou contra protestos, sinceramente eu não sou, acho até que o brasileiro é passivo demais, me causa até muito estranhamento o país estar no caos que está e só ver esse tipo de comportamento por causa do futebol e de um time que está aí brigando por vaga na Libertadores da América. Quer dizer, isso para mim é meio inconcebível. Agora, o que também, hoje o Palmeiras anunciou algumas medidas, tal, mas ficou mal, porque a sensação que deu é que o clube foi conivente, foi complacente com esse tipo de ação que todos sabiam que ia acontecer. E aí o que fez o clube? Absolutamente nada, você viu só um carro da polícia escoltando um ônibus, o que não evitou, foram pamonhas, seja lá o que for, mas poderiam ser pedras, Foram pedras. Também. A nutricionista foi atingida e o Keno também, e o Palmeiras hoje disse que entrou com uma ação... Por estilhaço de vidro. Por muito menos, policial. O futebol argentino parou várias vezes. Então, esse é o ponto. Aqui não acontece nada. Esse é o ponto. Os jogadores precisam parar. É claro. Precisam entrar em greve. Quando o Dudu dá essa declaração, qualquer um daria, porque esses grupos são terroristas. Isso aí, para mim, é terrorismo. O grupo é terrorista. Como é que você vai encarar esses caras? Você vai falar, o Dudu vai falar isso aí, como é que ele sai depois? Ele tem família, tem filhos. O Fred fez isso lá no Rio, com a torcida do Fluminense. Então, Foi uma voz isolada que não teve respaldo de ninguém. Não, ao contrário, ele teve que sair de lá, porque são pessoas perigosíssimas. Pessoas envolvidas com coisas da pesada. Pessoas que têm respaldo de polícia, têm respaldo de políticos, têm respaldo de um monte de gente. Então, esses atos terroristas, os jogadores, eles vão ter que tomar uma posição radical. Os clubes não vão fazer nada, vai ficar só nesse engano que eu gosto. E só todos juntos poderão fazer alguma coisa. Enquanto eles não pararem. Outro dia o time da Ponte foi agredido no aeroporto. Era uma boa oportunidade para parar. E isso era um motivo para parar. Mas eles têm que parar. E não não são só os jogadores da Ponte ou do Palmeiras, é a categoria toda. Ontem teve um jogo, o Sport Atlético Goianiense, que deu 338 pagantes. Isso não é problema do Atlético Goianiense do Sport, é um problema do campeonato. É uma coisa muito pequena para um campeonato que tem esporte. Enquanto a gente não tiver essa noção de liga, essa visão, enquanto a gente for depender de CBF, esse lixo, não vai a lugar nenhum. Você tem que ter uma visão de liga, uma visão. Quando esse jogo dá 338 pagantes, primeira divisão do futebol brasileiro, tem coisa grave por trás. Quando os jogadores da Ponte são agredidos no vestiário, ou no aeroporto, ou o Egídio é xingado, ou os jogadores são... É um problema de todos. É um problema de liga. Enquanto você não tiver essa noção coletiva, você não vai a lugar nenhum. Porque os bandos, eles são unidos. São unidos pelo crime, mas eles são unidos. Como é que você vai encarar individualmente? Só que a mentalidade é muito pequena, é muito curta, e aí fica complicado. Claro. Tem que pegar forte, duro, pesado. Mas há interesse? Os políticos têm interesse nisso? A polícia tem interesse nisso? Flávio, se acabar isso aí, eles vão ter... Não precisa ir muito longe. Você se recorda quando o Corinthians foi goleado pelo Santos? O Mano Menezes era o técnico, que os jogadores até ameaçaram parar e tudo mais, que houve aquela invasão no seu treinamento, uma centena de corintianos. Você lembra qual foi a sentença do juiz?
que eram torcedores, absolvendo todo mundo, que eram torcedores que estavam, eu não me recordo literalmente o que disse o juiz, mas estavam inconformados e porque o time dele perdeu um jogo de futebol e que isso era natural. Por isso que eles têm que parar. Quer dizer, se um juiz dá uma sentença dessa, o que resta? O resto é a categoria preservar. É assim, esses bandos, eles a integridade. Significam dinheiro para um monte de gente. Para político, para dirigente de clube. Então, eles têm um monte de esquema por trás deles, para coisas mais pesadas. Então, não há interesse de acabar com isso. Não, a não ser que a classe se una. Então, não adianta esperar. Os jogadores é que têm que se defender. Enquanto eles não fizerem isso, não vai dar. Porque esse cara liga na sua casa, esse cara te ameaça de morte, é muito fácil. São bandidos, eles são ligados a grupos. Então, meu amigo, é bem complexo, não é uma coisa individualizada. Por isso, e essa vez que você falou, o bom senso ia fazer a parada. Sim. Aí alguém do São Paulo ligou e falou assim... O Rogério Ceni, pelo que tinha falado. O Rogério Ceni, mas alguém do São Paulo ligou e falou, melhor não fazer e tal. Tem que parar todo mundo, senão não vai a lugar nenhum. Não. Bom, em São Januário, o São Paulo saiu na frente no placar, mas acabou ficando no empate com o Vasco. Veja os gols. Em São Januário, Marcos Guilherme arriscou de longe e marcou um golaço. 1-0 São Paulo para cima do Vasco. No segundo tempo, Andrés Rios tentou o chute, a bola bateu na defesa e sobrou limpa para Caio Monteiro deixar tudo igual. E ficou assim, Vasco 1, São Paulo também 1. Cada momento um ponto, aqui, outro ali. Eu acho que em razão daquilo que a equipe vinha tendo, né, das dificuldades que nós vínhamos tendo, começamos a ter e mantemos uma regularidade. Eu acho que é um fato importante, buscando aí pontos fundamentais. Tivemos aí a possibilidade até de ampliarmos o resultado, mas eu acho que num todo, por aquilo que foi apresentado dentro dos 90 minutos, eu acho que o empate talvez tenha sido o resultado mais justo por aquilo que proporcionaram Vasco e São Paulo. E a realidade do São Paulo, matematicamente tem chance de chegar a uma Libertadores. Mas a realidade do São Paulo é essa, Flávio, é fugir da zona do rebaixamento. Não adianta, não tem turbo que faz a equipe disparar e já conquistar uma vaga na Libertadores depois de tanto tempo ali com o pé na lama. Conseguir, mas é vergonhoso, né? Mostra o nível das coisas. São Paulo jogou o tempo inteiro para ser rebaixado, salvo pelo Hernandes e pelo Dorival Júnior. Se ele chegar na Libertadores, ele pode chegar, é claramente uma demonstração do baixo nível da competição. Porque o São Paulo ele deu uma arrancadinha agora no final só. Ganhou 3 jogos e outro dia, na zona de rebaixamento, ficou o campeonato inteiro lá embaixo. O que, convenhamos, é pouquíssimo para o São Paulo, né? Estamos falando do São Paulo Futebol Clube, que é um time espetacular, uma história maravilhosa, não pode se conformar com tão pouco, não tem condição. São Paulo está comemorando que não vai ser rebaixado. Olha que beleza. Olha, e pelas circunstâncias, mas pelas circunstâncias da temporada, tem que comemorar muito. Então. Porque o rebaixamento me parecia bem certo. Mas é um absurdo, como nós estamos falando. Claro que é. Um time do tamanho do São Paulo comemorar um não rebaixamento E aí não é uma questão de você torcer contra o clube, mas imagina, o seu São Paulo, vamos imaginar que o São Paulo, Flamengo vença lá a Copa Sul-Americana, o que eu acho difícil de acontecer, pela bolinha que está jogando o Flamengo, o Grêmio vence a Libertadores, aí o São Paulo vai lá, belisca o 9º lugar e vai para a Libertadores América. É capaz os dirigentes que estão lá, que são os responsáveis por esse ano pífio do São Paulo, posarem ainda de vencedores. Olha, tá vendo? Falaram tanto da gente e a gente vai disputar a Libertadores América. Poxa, é premiar a incompetência. Mais 6 jogos movimentaram a rodada desse final de semana no Brasileirão. Veja os gols. No Rio de Janeiro, o Atlético Paranaense visitou o Botafogo e contou com uma baita colaboração do goleiro Gatito Fernandes para vencer o time carioca pelo placar de 1-0. Gol de Guilherme. Jogando em Caxias do Sul, o Grêmio viu o Vitória abrir o marcador logo aos 15 do primeiro tempo com Patrick. Mas 3 minutos depois, Fernandinho deixou tudo igual e definiu o empate na Serra Gaúcha, 1-1. Atlético Goianiense e Sport fizeram o duelo dos desesperados e o time da casa levou a melhor. Diego Rosa marcou 2 vezes e garantiu os 3 pontos ao Dragão. O Atlético não vencia desde o dia 1º de outubro. Na Fonte Nova, Robinho deixou o dele logo aos 4 minutos e fez 1-0, Galo para cima do Bahia. No segundo tempo, Edgar Júnior batendo pênalti igualou o placar. E o gol da virada também foi dele. O atacante apareceu atrás da zaga e tocou de cabeça no canto de Vitor.
Só que Robinho tratou de empatar o jogo marcando um lindo gol. E ficou assim, Bahia 2, Atlético Mineiro também 2. No Couto Pereira, a Ponte Preta saiu na frente do Curitiba com Léo Gamalho de cabeça, 1-0. Na etapa final, Ian deixou tudo igual e definiu o resultado na capital paranaense, 1-1. No Mineirão, o Fluminense foi para cima do Cruzeiro e fez 1-0 aos 7 minutos com o garoto Pedro. Só que a partir daí, o Cruzeiro tomou conta do jogo. Lucas Romero deixou tudo igual. A virada veio no segundo tempo, no levantamento de Thiago Neves, que Diogo Barbosa completou para o gol. Para fechar, o próprio Thiago Neves fez o terceiro e garantiu a vitória à Raposa. 3-1 e fim de papo. E Flávio, aí veja só, né? O Vitória, como visitante, apronta mesmo. É um time pomada, ele é para uso externo. Mas se bem que em casa, da última vez, venceu o Palmeiras, né? Mas agora Macaquinha acho que não vai dar nada. Não, acho que não, tá muito difícil. E assim, é uma limitação financeira, claro. Uma dificuldade normal. A Ponte está há 3 anos na Série A, se cair, eu não acho nada do outro mundo. Claro que eu prefiro que não caia, mas eu não vou deixar de torcer para a Ponte por causa disso. Claro. Eu torço para a Ponte, eu não torço para a divisão. Quero que se dane, se é A, B, C, eu torço para a Ponte Preta. Amo esse time e não depende da divisão que ele está. E deu azar, né? Ela se aposta, não tem como você refazer. Então deu azar. Pode ser ainda que consiga. Tem um jogo com Vitória em casa, tem um jogo contra... Tem outro time ruim que a Ponte joga em casa. É o Vitória e mais um, que são 2 jogos. O Atlético Paranaense. E depois ela tem 2 jogos fora, no Rio contra o Fluminense e contra o Botafogo. Difícil, mas se cair também tá tudo certo, ano que vem volta, tá tudo em paz, tá tudo certinho. Eu acho que a Ponte está muito acima dessa coisa de divisão e tal, tá tudo certo. Bom, agora vamos ver como ficou a classificação do Brasileirão, faltando apenas 4 rodadas para o final da competição. Vale lembrar que Chapecoense e Santos jogam logo mais às 8 horas na Arena Condá, em Chapecó. Vamos colocar a arte aí, João. O Corinthians segue tranquilo na liderança com 68 pontos. O Grêmio é o segundo com 58. Olha quanto atrás. Que coisa, né? Impressionante. Palmeiras 57, Santos 56, completam o G4. O Cruzeiro está na quinta colocação com 54 pontos. Botafogo com 51, Flamengo 50, estariam na Libertadores caso a competição tivesse terminado nesse final de semana. O Vasco está na 8ª posição com 49 pontos. Aí Bahia e Atlético Mineiro têm 46, São Paulo e Atlético Paranaense têm 45, Fluminense é o 13º com 43, a Chape 41, Coritiba 40 e Vitória 39. Na zona de rebaixamento estão Sport Ponte Preta com 36, Avaí com 35. E o Atlético Goianiense é o lanterninha, aí saiu dos 27, 30 pontos. A gente faz um jogral. Classificação em casal, eu nunca tinha visto. Porque fica meio longe a televisão. Tá com um probleminha assim de... Não, sabe por quê? Eu peguei uma ficha, eu dei uma misturada nas fichinhas e no meu os números estão todos errados. Tá Atlético Goianiense 27, porque eu juntei com o da sexta-feira com o de hoje, uma loucura aqui. Mas tudo bem, falamos aí a classificação. Tinha um velho ditado que dizia: a família que trabalha unida permanece unida. Aqui somos todos uma grande família. Exatamente. De agora, como a Chapecoense deve... Ele é o tio chato, né? A Chapecoense deve entrar em campo para o confronto contra o Santos. Jandrei, Apodi, Douglas, Fabrício Bruno e Reinaldo. Amaral e Moisés Ribeiro. Luiz Antônio, Canteiros e Arthur. Wellington Paulista. Técnico, Gilson Kleina. João Batista, e como é que o Santos deve entrar em campo, hein? Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Caju. Alisson e Renato. Lucas Lima, Vitor Ferraz e Arthur Gomes. Ricardo Oliveira. Técnico, Elano Blumer. O Santos deve estar numa ressaca danada, né, Flávio? Ainda mais depois de ver o Corinthians ganhar 3 partidas seguidas. Era o maior perseguidor, agora está em 4º lugar. Pode até vencer hoje, mas vencer lá em Chapecó também não é fácil não, hein? O Santos merece respeito, hein?
Com toda merece, a dificuldade que claro ele tem, que ele pode de novo ser vice-campeão brasileiro. O ano passado ele foi vice-campeão brasileiro, não é nada badalado. A torcida não prestigia tanto assim, né? As rendas não são tão boas, não tem tanto dinheiro sobrando e está sempre no nível. Ele não tem problemas, ele é nível Libertadores. Quem causa o problema é a diretoria, né? Não precisava ter mandado embora o Devi, por exemplo. Então, né? mas deveria respeitar disso, até, apesar disso, dessas coisas, o Santos sempre foi nível Libertadores. Né? O Santos, segundo lugar, tá legal se conseguir de novo. Terceiro, zona Libertadores, muito legal. Olha o investimento per capita do Santos, né? Então, sem dúvida. Merece respeito. Também acho, todo o respeito do mundo. Já pela Série B do Brasileirão, saiu o primeiro time classificado para disputar a primeira divisão em 2018. Faltando 3 rodadas para o final, a Série B vai definindo os times que disputarão a primeira divisão em 2018. O Paraná, 4º colocado, encostou no Ceará depois da vitória sobre o Luverdense, 2-0. 4 pontos à frente, o Internacional ficou no empate com o Vila Nova no Beira-Rio por 1-1. O mau resultado tirou a liderança do Colorado, que demitiu o técnico Guto Ferreira. A rodada foi excelente para o América Mineiro, que venceu o Figueirense, assumiu a ponta da tabela e, de quebra, garantiu matematicamente o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Muita festa para o Coelho, que volta à Série A apenas um ano depois de cair em 2016. Ô Flávio, o Internacional parece que não aprendeu. O Internacional não, né? Os dirigentes que lá estão parece que não aprenderam com a queda do ano passado. Poxa, faltando um pouquinho para terminar a Série B. Time em segundo lugar. Demite o Guto Ferreira? E parece que eles já estão conversando com o Roger Machado para o ano que vem. Mas é essa coisa ridícula de dar cabeças, né? Então, não tem o que fazer. O futebol brasileiro vai continuar. Enquanto não virar uma coisa profissional, coisa séria, com donos, o futebol brasileiro não vai a lugar nenhum. Vai ficar nisso aí. Não tem jeito. É uma pena. Uma judiação, porque são marcas importantes, sensacionais. Imagina. E fica na mão dessas tranqueiras, né? E aí, você vê o Vasco, rolo na eleição, mutreta. Não sai disso, né? Por que eles têm tanta vontade de ficar, né? É porque roubam, porque fazem esquema, porque usam o clube, por isso Aí é que é fácil. Falando em Série B, uma das equipes confirmadas para a próxima edição do campeonato será o Fortaleza, que terá um técnico bem conhecido pelos São Paulinos. Rogério Ceni aceitou o convite e assinou o contrato com o Leão Cearense para comandar a equipe em 2018, ano do centenário do clube. Por meio das redes sociais, o Ceni agradeceu o carinho dos torcedores e disse torcer para que seja um ano especial, se possível com o título estadual e com a melhor colocação que der na Série B. Legal, né? Então, nós até conversamos sobre isso na semana passada, né? O Flávio até defendeu que ele deveria... Eu acho que ele fez, eu acho que ele errou, eu não faria isso. De qualquer forma, ele teria que esperar mais, teria que estudar pelo menos mais 2 anos na UEFA para poder ter o número de horas necessários, para poder trabalhar, por exemplo, na Europa. Mas ainda assim, dependendo do projeto, se for um projeto, a gente fala muito em projeto, parece uma coisa muito caricata, mas se houver uma implantação de uma filosofia que vai ser respeitada independentemente do resultado, tipo, vamos programar do Fortaleza subir em 2 anos, né? com um esquema definido de jogo independente. Ok, aí eu acho que pode ser interessante. E o Rogério, ele chegou no São Paulo com essa perspectiva. O começo do trabalho do Rogério no São Paulo foi muito positivo no meu ponto de vista. Prometia mais. Daí a coisa não rendeu, porque ele tem oportunidade no Fortaleza. Quarta-feira ele vai ser apresentado. No estádio, no Castelão, Mazoeiro, Fuzueiro, ele vai levar o Charles Herbert, o francês, vai levar o técnico da base do São Paulo, sub-16, e mais um. Só que é o seguinte, o Fortaleza, eu fui atrás para saber, Fortaleza estava numa pendura terrível, aí um cineasta brasileiro que mora nos Estados Unidos, que fez Chico Xavier, que fez o Bezerra de Menezes dos filmes, o Girão, ele investiu uma grana no clube, ele assumiu o clube, pagou tudo e tal, e agora falou que a cota dele deu, quando saiu da Série C para a Série D, ele passou agora para um dono de escola de inglês. Ou seja, são pessoas que estão pondo dinheiro e tal, mas eu não sei, não me parece ter um projeto. O Rogério era ídolo, semideus no São Paulo e foi
trataram da maneira que nós vimos. Imagine num clube onde a única identidade é que ele é tricolor. O Fortaleza só vai disputar o Campeonato Cearense e a Série B, mais nada. Não vai disputar a Copa do Brasil, não vai disputar a Copa do Nordeste, nada. Então ele tem 2 chances para ganhar alguma coisa. Torço muito pelo Rogério. Eu não teria feito isso, mas eu torço muito por ele. Acho que um cara com o nível dele não pode trabalhar no futebol brasileiro, não. Era melhor uma Série B na Europa, de qualquer país. Mas às vezes para conseguir espaço lá fora, precisa ter um currículo. Mas o problema é que o currículo precisa de curso mesmo. Não, e o problema é que sabe o que é? Que ele vai começar a ser Você tem demitido. currículo como jogador, né? Mas aí que ele começa a ser demitido do São Paulo, demitido do Fortaleza, demitido não sei o quê, acaba não tendo currículo nenhum. Esse é o ponto. Então, às vezes é melhor você pegar uma seleção amadora de Andorra e, sabe, sei lá. Enfim. Bom, pela semifinal da Copa Paulista, a Portuguesa venceu o jogo de volta contra a Ferroviária em Araraquara, mas não conseguiu avançar para a final da competição. A Lusa venceu pelo placar mínimo 1-0, com um gol marcado pelo artilheiro Guilherme Queiroz, mas o resultado não foi suficiente para recuperar a derrota no jogo de ida por 2-0. O placar fez a Portuguesa ser eliminada do torneio, dificultando ainda mais o próximo ano do time. E em 2018, o clube disputará a Série A2 do Paulistão no primeiro semestre e a Copa Paulista na segunda metade do ano. Ainda há chance da Portuguesa disputar a Copa do Brasil, mas para isso acontecer, o clube tem que ganhar uma vaga na competição através do ranking da CBF, que ainda não está atualizado. Então, caso isso aconteça, a Lusa não disputará nenhum torneio nacional no próximo ano, algo que não acontece desde 1979, quando o clube abdicou de participar do Campeonato Nacional. Que situação! Bom, o assunto agora é a seleção brasileira. Os comandados de Tite fazem amanhã o último amistoso do ano contra a Inglaterra, que na última sexta empatou em 0-0 com a poderosa Alemanha. A seleção brasileira faz nesta terça-feira, às 18 horas, horário de Brasília, o último jogo do ano. O adversário será a Inglaterra, que mesmo com vários desfalques, é um rival perigoso e talvez represente um dos testes mais difíceis da era Tite. Felipe Coutinho e Gabriel Jesus, estrelas na Terra da Rainha, sabem muito bem o que esperar desse confronto no mítico estádio de Wembley, em Londres. Com certeza um jogo muito bem disputado, né? Nós que jogamos aqui na Inglaterra, a gente sabe como funciona um pouco o futebol inglês. É um jogo bem intenso e com certeza vai ser assim. E a gente vem preparando. Hoje fizemos bastante movimentação tática ali para poder fazer boas movimentações e criar boas chances no jogo. Foi isso que o Coutinho disse, a intensidade deles é muito grande, taticamente é uma seleção bem postada, muito bem postada, então esse vai ser um jogo, um grande jogo, um jogo difícil, vai ser complicado, mas vamos trabalhar, continuar fazendo o que a gente vem fazendo e procurar sempre vencer as partidas. Diante de um adversário tradicional e com a promessa de um jogo difícil, Tite deve colocar em campo aquela que é apontada como a escalação ideal da seleção brasileira. Com Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo na linha defensiva, Casemiro na cabeça de área, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho e Neymar no meio-campo e Gabriel Jesus no comando de ataque. Primeira vez, né, que a seleção pega um adversário europeu. Mas a Inglaterra vai com o time bem reserva. Os jogadores do Tottenham não vão atuar, o Kane não vai jogar, que é hoje o melhor jogador da Inglaterra, porque eles estão priorizando esses jogadores maravilhosos, sub-19, sub-20, que eles estão ganhando tudo. A Inglaterra, ela perdeu um pouco da consciência quando ela começou a fazer essa monumental Premier League, mas aí ela não estava dando jogadores espaço de para a molecada. fora. E agora ela começou a trabalhar com isso muito pelo Pochettino. Ela lançou 21 jogadores, 17 trabalharam com o Pochettino, ou no Tottenham ou no Southampton. Então agora, com o Guardiola, já está com uma outra visão e tal. Mas essa seleção ela é mais para reserva do que para titular. Já o Brasil vai com um time bala, que é um timaço, tem tudo para ganhar o jogo e é um dos favoritos para a Copa do Mundo do ano que vem. Voltamos a falar do Corinthians, que vive a expectativa de conquistar mais um título do Brasileirão. O gringo da favela, Casim, foi o personagem da entrevista coletiva dessa segunda. Tá cheio de moral. Veja com Alexandre Silvestre. Casim, sua hora vai chegar. E chegou.
O centroavante reserva do Timão, o inglês naturalizado turco, exercitou hoje o nosso idioma na coletiva. A linguagem do futebol é mesmo maravilhosa. Todo mundo entende, Casim. O futebol faz assim, vai direto, vira à direita, vira à esquerda, é reto de novo. Entende um pouco? Sim. E nem precisa traduzir o simbolismo dessa constatação. Ok, my friend? Quando você coloca essa camisa, você se sente forte. Porque você tem 5, 6, 7, 8, 10 milhões de torcida atrás de você. Na luta há anos, um dos sonhos dele está próximo. Pintou pelo caminho em sua carreira e pode se materializar depois de amanhã em Itaquera. É só ganhar do Fluminense. Todo jogador aqui, quando eles tinham 8, 9 anos, é sonho, vai ganhar de campeonato com o Corinthians. O gringo da favela vive um grande momento no pessoal e também no profissional. E quando o Casim une as duas coisas, resulta em bola no barbante. O meu filho, o Zen, primeiro jogo, ele chegou no último jogo, primeiro jogo eles iam entrar no campo comigo. Acho que Deus viu isso e dá um sorte para mim. Casim no sábado estava na hora certa, no lugar exato, para de peito aberto e o coração cheio de amor para dar, marcar o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. Que momento, que emoção, tipo gol de título. Eu explodi, eu tenho muita emoção. Eu não tenho como de fala, programa para fazer de bandeira, só eu vi de bandeira. Normalmente eu quiser chuta de bandeira porque eu fico bravo, fico feliz, não pode explicar porque não tem palavras para falar, porque eu acho que esse momento é mais importante em minha carreira. Diante do Flu, na quarta-feira, Casim volta para o banco porque o artilheiro do time, Jô, retorna à equipe após cumprir a suspensão. Alright, tudo certo. Casim é parça, é um cara de grupo. Jô joga muito, faz muito gols. Eu preciso esperar para a minha oportunidade. Casim, senhoras e senhores, um dos titulares do Coringão em matéria de carisma. Ana Corinthians. Hail Corinthians, I love this as you are the sun. Forever you'll be inside the hearts of everyone. Muito legal, né? Após a vitória sobre o Flamengo, o Palmeiras retornou aos treinos nesta tarde na Academia de Futebol. Veja com Fernando Gavini. Hoje foi o melhor dia para entrevistar o herói da vitória do Palmeiras sobre o Flamengo. Porque ontem, logo depois do jogo, Daverson passou voando pela zona mista e explicou os motivos. Eu passei por ali porque eu estava um pouco cansado, né? E a gente, quando tem um desgaste físico, a gente tem uma vontade de vomitar, né? Desculpa o termo de falar que a gente vai ter um pouco de nojo, né? Fala, nossa, que jogador. Não, mas enfim, a gente tem um pouco de vontade de vomitar pelo desgaste físico, né? Hoje, Daverson não passou mal, mas lembrou dos maus bocados que passou por ser um dos jogadores mais criticados nos últimos tempos pela torcida do Palmeiras. Se eu dizer para você que eu não fiquei triste, né, e até ao mesmo ponto chorar, né, porque eu acho que o homem que fala que é de pedra é mentira. Todo homem chora, todo homem tem seu momento, um lado frágil, né, que eu chorei realmente, fiquei triste, né, porque são cobranças fortes, né, que você ouve, né, que você vê, mas como eu falei, né, o torcedor tem o seu direito de cobrar, tem o seu direito de falar o que quiser, entendeu? Eu sou um cara que não entro em polêmica, nunca vou entrar, eu respeito o ser humano, porque o torcedor é como eu, somos de carne e osso, entendeu? Temos família e, enfim, o que ele falar vai entrar aqui e vai sair, o que eu não admitir é agressão, né? Me agredir porque eu tenho família, né? Como eles têm família também. Além dos 2 gols que acabaram com a sequência de 2 derrotas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, Daverson também teve motivos pessoais para comemorar
o bom desempenho mostrado diante do Flamengo. Eu fico feliz também por ontem ter minha esposa, né? Que a gente passamos um momento difícil no nosso casamento. Desculpa se não vem ao caso, mas ela tá no estádio ali me apoiando, né? Foi mais um incentivo também. Tá, meus cunhados também, meus irmãos, meu sogro. Então acho que ontem foi uma pintada mais de açúcar pro meu suco ficar mais adoçado, né? Ter minha família ali e poder comemorar com eles essa vitória de ontem, poder fazer 2 gols num grande rival que é o Flamengo, né? Um grande clube. E tá tudo bem em casa agora com a patroa, tá tudo certo? Não, acho que, como eu sempre falei, né? Todo mundo passa por momentos difíceis na vida, né? E todo casamento tem discussões, né? E quando tem discussões é porque ama, né? Nosso casamento tá blindado por Deus e briga vai acontecer, mas agora com mais cabeça, né? Com mais experiência no casamento. É isso aí, meu amigo. Ninguém disse que seria fácil, né? Mas vai valer a pena, sempre. O São Paulo começa a semana se preparando para o confronto da próxima quarta-feira contra o Grêmio em Porto Alegre. O repórter Osmar Garrafa tem as informações do Tricolor. É isso, Michele. Aconteceu há pouco aqui no CCT da Barra Funda a reapresentação do elenco São Paulino, depois do empate de ontem com o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, em São Januário, em 1-1. Com esse empate, o São Paulo chegou a 45 pontos ganhos, deixou escapar a possibilidade matemática de vencer o Vasco e já afastar qualquer possibilidade de rebaixamento, mas a situação ainda é tranquila. O São Paulo é o 11º colocado neste momento, 45 pontos, precisa de mais 2 em 4 partidas ainda a serem disputadas. E o São Paulo, obviamente, não confirma, mas todo mundo de olho numa vaga para a pré-Libertadores. Hoje o São Paulo está a 5 pontos do G7, mas dependendo de quem vencer Copa Sul-Americana e também Copa Libertadores da América, se tivermos brasileiros, o G7 pode passar a G8 e até G9. Por isso, a possibilidade do São Paulo, caso ele continue pontuando dentro do Campeonato Brasileiro, é de que ele até garanta uma vaga na pré-Libertadores da América. O São Paulo tem mais 4 partidas a disputar, 2 em casa e 2 fora. Em casa recebe Botafogo e Bahia na última rodada. O jogo com Bahia já acontece no estádio do Morumbi. Contra o Botafogo ainda joga no estádio do Pacaembu e faz 2 partidas fora. No próximo meio de semana, quarta-feira, contra o Grêmio em Porto Alegre, e também vai até Curitiba enfrentar o Curitiba. Cueva é desfalque para a partida contra o Grêmio na próxima quarta-feira, continua a serviço da seleção peruana e o técnico Dorival Júnior, na atividade de hoje, só trabalhou com os reservas, aqueles que não atuaram os 90 minutos hoje no gramado, e somente amanhã começa a definir a equipe. Aí sim, há uma definição se ele muda no meio-campo ou não, quem será o substituto de Cueva, que, repito, vai continuar de fora pelo menos até a partida da próxima quarta-feira. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Valeu, Garrafa. E vamos ao resultado da nossa enquete do site gazetesportiva.com. A pergunta de hoje era para saber se o Corinthians vai ser campeão na quarta-feira, agora, né? E a galera respondeu que reticências. Sim ou não, João Batista? Sim, 66% dos votos para a alegria do nosso cameraman Pascoal, que é corintiano roxo. É isso aí, meninos. Vocês também acham, né, que sim? Sim. Todo mundo acha. Bom, Gazeta Esportiva dessa segunda está terminando. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6 da tarde. Flávio Prado volta na quarta-feira e no domingo no Mesa Redonda. E o Celcinho a seguir no Jornal da Gazeta. É isso aí. Tchau. Abraço, tchau.